E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde e boa noite para você que está assistindo o nosso canal. Eu sou o Gabriel Alarcon, especialista em CAD/CAM Fluxo Digital. Se você caiu de paraquedas, seja bem-vindo ao nosso canal sobre fluxo digital de A a Z, onde a gente fala de desenho CAD, de impressão 3D e de fresadores e muito mais, tá? Então, o vídeo de hoje, pessoal, está falando sobre nossa resina Prisma, da BioSplint, no caso, tá? Soft, tá? A gente vai parametrizar isso aqui, só que antes de mais nada, a gente vai estar vendo como que a gente deve proceder para estar parametrizando essa resina aqui, tá, galera? Então, depois da vinheta, bora pro vídeo! Galera, voltando aqui então, pessoal, o que a gente vai precisar fazer aqui, né, no caso? Primeira coisa, você precisa estar entrando no site da MarketTech, né, você digita aqui, no caso, MakerTech resina BioSplint Soft, né? Ela já aparece aqui no ranking, você entra no site dela aqui, tudo mais, tá? E aqui, pessoal, você vai rolar aqui e você tem guia do produto, né? Tenta baixar ele aí no caso. Ele vai vir aqui BioSplint Soft. E aí você vai abrir ele aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou dar até mais um zoom. A gente vai rolar um pouquinho aqui, ó. E aí a gente vai ver umas características da própria resina, da composição técnica aqui da bula. Sempre leiam a bula, tá? Aqui a gente tem resistência flexural, né? 945 megapascal aí no caso, resistência ao impacto ISO de 126 joules, módulo de elasticidade em frescura, módulos referente ao ISO, né? 72 mega, né? Transição Traction, né? No caso, tração 16 e dureza 80, tá? E no demais não é tóxico, tá? Então, isso é muito importante, o grau de toxicidade, tá? Depois a gente volta aqui para ver os parâmetros, tá? E aqui ela já te dá como você deve fazer o seu procedimento depois da impressão, né? A gente vai colocar a impressão, usa luva, óculos de proteção, tudo mais. Lavagem de 3 a 5 minutos com álcool isopropílico ou álcool 70, né? No caso, a gente já deixou aqui para vocês aqui. E acabamento pré-cura, né? Que a gente vai fazer, ó. Após a secagem, remova o suporte, faça o acabamento de superfície com fez de acabamento até deixá-lo lisa. Limpa a peça e aplique com o pincel uma camada fina da própria resina sobre toda a superfície. Realize uma pré-cura de 1 minuto em câmera luz UV, tá? Aqui ele já está falando para já você fazer tudo, né? Você já vai fazer todo o acabamento e fazer esse 1 minuto de cura UV, tá? Atenção, evite excesso de resina na parte interna para não comprometer a adaptação dos dentes, né? Isso é óbvio. E após cura e brilho, né? Submerger a peça em glicerina e realize a cura de 8 a 15 minutos em luz UV. Esse processo maximiza o brilho natural da peça, dispensando polimento mecânico. Lembrando, pessoal, que aqui a soft no polimento mecânico não fica legal por conta do tipo de material dela ser totalmente soft, né? Ela não fica tão legal, né? Ela fica meio esbranquiçada. Então, aqui a gente vai ter que usar on glaze ou a própria resina, como a gente já deixou no outro canal, tá? Importante, nunca deixe a resina armazenada no tanque após a impressão, você guarda ela, obviamente. E as condições de operação da impressora é de 25 graus a 38 graus. Então, se na sua região tiver aí, no caso, deixa eu botar aqui para a webcam. Se caso vocês estiverem com muito frio, você tem que pré-aquecer, né? Aquece ela. Ah, eu não tenho o aparelhinho. Não precisa, gente. Quando a gente coloca aqui, a gente coloca todos os jeitos mais fáceis possíveis, sendo que a gente sabe que é caro você investir em um aparelho, um misturador mais que ele esquenta. Ele faz em banho-maria, esquenta uma água quente, não coloca
em micro-ondas. Eu vejo uma galera falando aí nos grupos, tudo mais, para estar colocando micro-ondas. Isso tá completamente errado, pessoal. Se você colocar no micro-ondas, você tá esquentando de uma forma desproporcional e você vai estar tirando as características da resina, né? Então, assim, não recomendo você estar colocando no micro-ondas. Se você quiser colocar, fica a opção sua. A gente já está orientando para não fazer dessa forma, porque dessa forma você está tirando as propriedades da resina. Esquenta em banho-maria, em Maria, coloca lá, deixa 1 minuto, 2 minutos esquentando, beleza. Aí você volta para sua impressora. Lembrando que a gente está usando a impressora Elegomar 5 e aí ela tem o seu próprio sistema de aquecimento que ela vai verificar lá quando você liga a impressora se a plataforma está aquecida ou não, e aí com isso você vai ter menos problema na hora de imprimir a sua resina, tá? Então vamos lá parametrizar agora a resina, vamos aqui pro desktop de novo. E aí a gente vai voltar aqui, pessoal. E o mais interessante para saber, olha só que legal esse PDF. Quando eu clico aqui, ele já vai me cair na malha de parâmetros, ó, tá vendo, ó? E aqui tá todos os impressores aqui para você selecionar. Seleciona a sua impressora, né, que você tem, tá? A nosso caso é Elegomar 5 Ultra, aparece na fotinho aqui. E aqui a resina da BioSplint, ou seja, aqui altura de camada 0.05, camada de 8, 5 segundos e 40 segundos, tá? Então, vamos aqui então pro Chitubox, tá? Eu vou estar usando o modo convencional para vocês, tá, pessoal? Eu não vou usar o Minivat, mas o recomendado aí nesse caso você usar o Minivat, tá? Por exemplo, aqui eu tenho a configuração da BioSplint, né? Normal, 3.15. Então a gente vai fazer uma duplicação aqui. E aqui a gente vai editar. E aí a gente vai colocar BioSplint. Opa, deixa eu pôr em maiúsculo. Soft. Essa é a nova, tá? E aí a gente vai mudar os parâmetros. Camada de base em 8. E aqui o parâmetro dela é de 5 segundos e 40 segundos, tá? Então aqui em vez de ser 3.5 é 5 segundos. E aqui eu vou pôr 35 segundos, porque no calibrador ele fica um pouquinho mais aderido, tá? Se eu colocar 40 segundos ele vai ficar muito agarrado, tá? É isso aqui. Aqui resina, né? Vamos tentar calcular aqui. Na resina aqui, se não me engano, eu consigo pôr o litro, por exemplo, ela tá saindo por 1.843. Lembrando que você comprando com o vendedor sai mais barato, tá? Então, o litro aqui tá saindo 1.843, ó. 1.843. Por quê? Porque assim você tem uma noção de quanto tá gastando aí para fazer essa placa soft, tá? Beleza, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou estar pegando aqui o meu calibrador. Vou pegar aqui o calibrador da Horus. Eu já disse em outros vídeos o porquê que eu gosto desse calibrador, tá? Dentro desse calibrador, eu preciso estar usando uma chave sextavada, ou seja, uma chave em Allen de 4mm, e eu preciso acertar ela no meio e não nas extremidades, tá? Aqui eu preciso acertar e aí sim, realmente minha calibração vai estar uma beleza, tá? Então, aqui, se ela estiver em qualquer outro lugar, eu vou colocar menos segundos ou mais segundos. É por isso que a gente calibra a resina. Lembrando que o parâmetro do site, ele é igual uma receita, mas às vezes pela sua LCD não tá com uma potência, pode estar com uma potência maior ou menor, pode ser que dê uma diferença e é por isso que a gente calibra, tá? É diferente de uma impressora DLP, por exemplo, que ela já vem no padrão retroprojetor, que vai ser uma intensidade única de luz. Então, por isso que a gente faz esse parâmetro, tá? E o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai abrir essa resina aqui para vocês e vocês do outro lado já vão ver como é que vai funcionar tudo isso. A gente vai ligar a impressora e vai colocar lá diretamente. É isso aí, bora para cima.
Galera, então como a gente já fez o pré-aquecimento da resina e tudo mais, a gente já colocou lá na plataforma ali da Elegomar 5 Ultra, vocês acompanharam aí, a gente vai fatiar aqui, tá? E aí, estamos os 35 segundos, beleza. Enviar por rede, tá? Olha só que legal. Vai dar um tempo de 33 minutos. Ela vai localizar. Vai estar aqui no off porque ela está localizando. Achou aqui, é só estar enviando. E aí sim, eu vou estar enviando esse arquivo, tá processando. E aí sim vou dar print, tá? E aí vocês vão ver que automaticamente ela vai, né? Através do envio da rede, tá, pessoal? Eu não preciso tá, né, no caso 100%, é só enviar pela rede, eu não uso pendrive para estar enviando esses arquivos, e aí a gente já faz todo esse percorrido aí para estar calibrando as resinas. Então depois que imprimir, a gente volta, a gente vai fazer todas as permutas e tudo mais. É isso aí, vem acompanhar com a gente. E aí vai ficar bem legal para você ter um parâmetro real, tá bom? Já já a gente volta. Galera, então, olha só que bacana, né? Aí como vocês estão vendo, eu deixei já registrando a gravação, né? E aí eu tô precisando complementar porque tava meio longe o microfone, tá? Aí a gente tá removendo. A impressão deu super bom. A resina é muito viscosa. Se você acha as outras resinas viscosas, essa ela é muito mais viscosa do que você tá acostumado, tá? Então você precisa usar uma espátula aí para remover. Tô mostrando aí para vocês como ela no caso você escorre a resina, tudo mais. Então vocês viram que realmente ela aderiu, ela fez tudo mais, e a gente vai fazer a proceder de tirar ela da base, depois fazer a lavagem, depois fazer a cura e depois a gente vê se realmente deu realmente certo os parâmetros ou não. A gente vai estar vendo isso no próximo take aí, tá bom? Galerinha, vamos lá então, ó. Saiu a nossa impressão, ó, tá vendo, ó? Beleza, ó, você consegue enxergar tudo. Eu lavei, eu curei, tá? Ela tá bem durinha e tudo mais. E vamos fazer nossa chavinha aqui, pessoal. Ela é uma chavinha sextavada, né? Ela é uma chave Allen de 4 milímetros. Então, pessoal, ó, quando eu coloco a minha chave aqui, ó, ela entra e sai, tá vendo, ó? Então, aqui, pessoal, o parâmetro ele tá correto, tá vendo, ó? Então, podem fazer, ó, não tem problema, ó. Aqui, eu consigo sentir que ela entra e ela sai, tá vendo, ó? Então, galera, ó, parâmetro correto, tá? E aí sim, a gente vai ter esse parâmetro como padrão aqui, uma vez que a gente já colocou aqui, tá? Aqui não tem como eu sentir se ela é flexível ou não, tá, pessoal? Porque ela é uma espessura muito grande aqui, ó. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui do foco, tudo mais. E seria isso aqui, tá? Então, padrãozinho bacana, de 5, fechou. Tamo aqui. Ela vem até o final, tá vendo, ó? Então, com isso, o parâmetro, ele está correto, então podem estar usando aí no caso de vocês aí. E aí, eu vou voltar um pouquinho para cá pro desktop. Webcam. Galera, então o nosso vídeo vai ser isso aqui, parâmetro correto. Próximo vídeo a gente vai estar imprimindo a placa aí no caso, né? E aí depois lá a gente vai fazer o acabamento e tudo mais. Então acompanhe nossa série de vídeos, não deixe. Eu já te peço para você
dá o joinha, se inscreva no canal, ativa a notificação do sininho para você estar recebendo, tá, os nossos vídeos e tudo mais. Muito bacana. Não se esqueça que a gente dá mentoria, a gente dá curso, a gente pode estar sanando a sua dúvida aí do outro lado. Não fique com a dúvida, tá? A gente tá bem preparado para isso, tá? Se você precisa de CAD, no caso, apenas desenho freelancer, você que é dentista, você que é laboratório, consulte na nossa tabela no 12983003838, que a gente vai ficar feliz de atender vocês, porque a gente atende o mundo todo. É isso aí. Nos vemos. Até a próxima. De luva, tudo. Parametrização correta, galera. Olha só que bacana. E vamos de resina Soft Marker Tech. Lembrando, deixa o joinha e tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui, galera!